Então, peraí. Então, gente, é um processo doloroso, porque toda vez que a pessoa vai começar a orar, eles vão se levantar para tentar fazer a pessoa parar de orar. Aqui no canal tem um vídeo que eu expliquei sobre a oração, né? E falei sobre o sono também, né? Como eles colocam sono para a pessoa não orar. Então, como que eu vou dizer? Várias manifestações da parte deles para impedir a pessoa de orar, impedir a pessoa de louvar, impedir a pessoa de buscar a libertação. Então, eles agem de várias maneiras para tentar, de todas as formas, buscar, fazer a pessoa parar de buscar a libertação. Então, o que eu digo? Gente, tem que ser insistente, né? A Bíblia fala assim, olha, quem quiser me seguir, né, negue-se a si mesmo, pegue a minha cruz, né, e leve a sua cruz, né? Eu não lembro agora. Tem coisas assim, gente, que como eu falei pra vocês, eu tenho uma falta de energia que me atrapalha até mesmo no raciocínio, tá? Então, às vezes eu cito alguns versículos, eles não estão exatamente, corretamente, do jeitinho que tá na Bíblia, mas quer dizer a mesma coisa, tá? E tem alguns testemunhos meus também aqui, que às vezes eu falo, e eu não falo exatamente com as mesmas palavras, por quê? Porque às vezes me falta energia e me custa lembrar exatamente a palavra que eu usei naquela época, porque às vezes faz algum tempo, ou que Deus falou comigo naquela época, mas eu sempre procuro ter o cuidado de falar, de aquilo que eu falar não ser diferente daquilo que Deus falou comigo, apesar de não usar as mesmas palavras, exatamente as mesmas palavras. Então, o que acontece? Eu não tenho condição, gente, de orar por todo mundo, né? Eu tô sendo sincera com vocês. Eu quero pedir para os irmãos não ficarem chateados comigo. Eu realmente não tenho condição de orar por todo mundo, né? Eu não tenho condição física, né? Eu não tenho condição mental, porque às vezes até orar, mesmo deitada, gente, até para orar é difícil, porque para orar eu preciso pensar nos problemas que eu preciso colocar diante de Deus, eu preciso pensar nas soluções que eu quero pedir, eu preciso pensar nas coisas espirituais que eu preciso pedir, como revestimento espiritual, como paciência. Tudo eu preciso pensar, eu preciso ter na minha cabeça, eu preciso ter um raciocínio, eu preciso lembrar de coisas, de orientações que Deus me deu. Então, tudo isso é muito cansativo para mim. E o que acontece, né? Quando eu estou muito cansada, mentalmente falando, se eu insistir em orar por muitas pessoas, a energia mental começa a baixar tanto, gente, que depois eu começo a falar coisas que não tem nada a ver, começo a orar, pedir coisas que não tem nada a ver, começo a falar palavras que não tem nada a ver. Eu não quero correr esse risco, gente, de entrar na presença de Deus e começar a falar coisas que não tem nada a ver, que eu não deveria falar. Não, então não é algo que eu não queira, não é algo assim que uma pessoa pede oração para mim, não é porque eu não quero orar por uma pessoa, é porque realmente eu não tenho condição. Tem dias, eu tenho certeza, vamos dizer assim, eu tenho plena convicção de que eu tenho que orar pelo meu marido e por mim. Isso é fato. Todos os dias, não importa a situação em que eu esteja, eu tenho que orar por mim, pelo meu marido, pela minha casa. Só que tem dia, gente, que eu estou tão debilitada que a única coisa que eu peço é assim, Senhor, salva a minha vida, salva a vida do meu marido, nos ajuda, nos livra dos ataques dos satanistas, dos bruxos, dos feiticeiros, dos macumbeiros que têm se levantado contra as nossas vidas e nos livra das mãos deles. Guarda os nossos lábios para que nós não venhamos cair nas tentações de cometer pecados de blasfêmias, murmurações e rebeliões contra ti, né? Então eu peço só as coisas básicas e eu deito porque realmente, gente, tem dias que eu não estou nem em condição de fazer uma oração mais longa e objetiva nem pela minha vida, nem pela vida do meu marido. Então, porque é uma situação cansativa. Numa situação normal, no caso de uma outra pessoa com câncer, né? Gente, uma pessoa com câncer, no estado que eu estou, ela deveria estar internada, recebendo cuidados hospitalares, recebendo medicação, ela teria que estar tranquila. Então, ela teria que estar tendo um cuidado, ela teria que estar recebendo um cuidado. Então, assim, não é o meu caso, que aqui, apesar de
apesar de eu falar pra vocês que eu já falei que eu passo a maior parte do tempo deitada, né? Às vezes eu levanto, como eu tava falando com o irmão hoje, às vezes eu levanto de manhã para fazer algumas coisas, e aí, uma boa parte das vezes, gente, eu levanto aqui, vocês têm um roupeiro bem aqui na minha frente, eu levanto aqui da cama e me seguro no roupeiro, porque se eu não me levantar, eu corro sério risco de cair. E eu me apoio no roupeiro, no batente da porta, né? Eu uso essas coisas como apoio, né? Pra mim não cair. Mas tem dia, gente, que eu tô tão fraca, que eu estou tão fraca, tão debilitada, que mesmo segurando nos móveis, eu vejo que se eu vacilar, eu vou cair. Então, o que que eu faço? Peraí, eu falo, não, isso não vai dar certo. Eu volto e deito. Não vai dar certo porque eu tô correndo grande risco de cair, né? Então eu não vou. E o meu medo de cair não é cair, né? Porque cair eu já caí muitas vezes, né? Mas se eu cair, quebrar um braço, quebrar uma perna, gente, eu vou piorar em muito a minha situação. Se eu quebrar um osso, eu vou piorar em muito a minha condição. Então eu não posso me dar o luxo de ficar correndo o risco de cair. Então eu levanto, eu percebi que eu não consegui manter a firmeza, mesmo segurando no guarda-roupas, ou no batente da porta, ou na pia, como às vezes também eu me apoio, ou em outros móveis, como eu me apoio, e eu percebo que eu não consigo manter a firmeza, mesmo me apoiando nesses móveis. Às vezes eu me apoio na cama, às vezes nessa mesa que tem aqui, tô com a mesa aqui do lado, né? A maioria das vezes quando eu levanto, eu já me levanto com a mão na mesa, para me apoiar na mesa, para me ajudar a levantar. Então, como eu falei para vocês, a minha condição é uma condição bastante difícil. Não falo isso para as pessoas terem pena de mim. Eu não falo isso para as pessoas ficarem com dó de mim ou para alguém orar por mim. Não, eu tô falando isso, a gente, explicando para vocês que eu não tenho condição de assumir oração por todo mundo, sabe? A minha condição de saúde não me dá força, não me dá para que eu possa assumir mais oração por várias pessoas. Não é porque eu não quero, é porque realmente eu não tenho essa condição. Então, assim, o que eu indico para esses irmãos, está passando por tribulação, gente, se ajoelha. Se você não conseguir se ajoelhar, deita no chão, se joga no chão. E aí no chão, você pede socorro. Senhor, me dá socorro, manda socorro do céu. Eu não estou conseguindo, manda mais anjos para minha batalha espiritual, para me ajudar. Manda, Senhor, mais força, mais reforço do céu, sabe? Se humilha na presença de Deus, né? Pede, suplica, chora. Se você não conseguir chorar, né? Suplica, Senhor, por favor, tem misericórdia da minha vida, tem compaixão da minha vida, envia mais reforço do céu para mim. E outra coisa que é muito importante, como eu já falei aqui no canal do YouTube, falei no canal do Telegram, obedece, né? Obedece aquilo que Deus falar com você, obedece, procura obedecer, porque conforme você vai obedecendo, ainda que no momento você não veja diferença, com o tempo essa obediência ela vai agregar poder espiritual sobre a sua vida. E você não vai perceber isso na hora, mas com o tempo, conforme for passando o tempo, você vai ver essa diferença. Eu tenho vivido isso. Hoje, apesar de todas as dificuldades que eu enfrento, gente, assim, dentro dessas batalhas espirituais que eu passei, desde que tudo começou a ficar muito turbulento, desde que tudo estourou, as coisas estão muito melhores, apesar de eu ter piorado, os sintomas do câncer ter piorado, apesar da minha fraqueza ter aumentado e muito. Algumas situações, elas melhoraram incomparavelmente. As situações que eu passava no início, que hoje eu não passo, porque Deus me ouviu, Deus foi trabalhando, eu fui pedindo socorro. Às vezes, quando eu não tinha a quem recorrer, eu falava, Deus, eu não tenho mais condição, Senhor, essa situação está insustentável para mim, faz alguma coisa, me ajuda, né? Muda essa situação. Eu colocava aquilo diante de Deus. Às vezes tipo, gente, tinha época, vou falar para vocês, tinha época que a situação era tão difícil, tão pesada, que eu ficava planejando, gente, uma forma de morrer sem cometer suicídio, né? Mas eu ficava planejando uma forma de, de parar de viver, sabe? A minha cabeça ficava planejando isso. Então, às vezes eu pensava assim, ai, um dia que tiver muito frio, por exemplo, aqui como aqui no Uruguai faz muito frio, né? E eu pensava assim, vou esperar o inverno chegar, o dia que tiver muito frio, vou olhar a previsão, quando tiver
previsão para um frio polar, que muitas vezes tem aqui, né, frio polar, eu vou sair sem casaco, sem proteção, roupa, né, suficiente para poder me proteger do frio, para ver se eu morro de frio por aí. Então, a gente passou várias coisas na minha cabeça desse tipo, né? Eu vou sair, vou dormir na rua e talvez eu consiga morrer de frio. Outras vezes, né, eu pensava em não me alimentar mais, porque talvez eu morreria de fome, morreria de desnutrição. Então, eu passei por situações, gente, a ponto de desejar a morte constantemente, né? De ver a morte como a única saída para a minha vida, né? E nesses momentos, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, né? Em alguns momentos, Deus me repreendeu, Jesus falou comigo, né? Em outros momentos, né, eu desisti, né? Teve algumas vezes que eu até tentei ficar sem comer, né? Mas depois eu desisti, eu voltei atrás. E teve alguns momentos que eu chorei, eu falei, Deus, assim não dá, né? Não porque eu queria mandar em Deus, é porque realmente eram situações que eu estava no meu limite, que eu via que dali para frente, se piorasse, eu não ia conseguir superar. Então eu colocava isso diante de Deus. Eu falei, Deus, assim não dá, dessa maneira não dá, é difícil, eu não consigo. O Senhor muda isso, porque para mim continuar, a obra é tua, para mim continuar, isso aqui precisa ser resolvido, essa situação aqui precisa ser resolvida, porque assim eu não consigo, eu não vou conseguir. Eu quero obedecer a tua palavra, eu quero cumprir o teu propósito, eu quero que o teu propósito se cumpra em mim, mas dentro dessa condição atual eu não vou conseguir, então muda essa situação, faz alguma coisa por mim para que eu possa continuar. E nisso, gente, Deus atuava, mudava a situação e ali vinha uma tranquilidade, a situação se amenizava e eu conseguia retomar de novo a posição. Então, essas situações, gente, elas nos ensinam que a gente tem que depender totalmente de Deus, que a gente tem que buscar. E quando eu falo depender totalmente de Deus, você para pensar. Uma criança quando nasce, é recém-nascido, né? Ela depende totalmente da mãe para poder viver. Totalmente, porque a mãe é onde tem o leite que ela vai se alimentar. É a mãe que vai trocar as fraldas. Na maioria das vezes, né? Às vezes acontece do pai, outras pessoas fazem isso quando tem alguns problemas, mas a maioria das vezes é a mãe que vai trocar as fraldas, é a mãe que vai trocar a roupa, que vai dar banho, é a mãe que tem um leite. É só a mãe que tem o leite, o alimento para essa criança. É só a mãe. Então, quando você para pensar nisso, às vezes eu oro e eu falo assim, Senhor, cuida de mim porque eu preciso do teu cuidado. Muito mais do que uma criança recém-nascida precisa do cuidado da mãe para sobreviver, muito mais eu preciso do teu cuidado para sobreviver. Então, cuida de mim, não me deixa sozinha, não me abandone, não deixa eu vacilar, não deixa eu cair em tentação, não deixa eu tropeçar, não me deixa cair no laço do diabo, não deixa o mal cair sobre mim. Então, eu estou sempre pedindo essas coisas, né, para Deus cuidar de mim nessas condições que eu estou, para que eu não caia, como eu falei para os irmãos no vídeo anterior, que muitas pessoas elas começam a passar por isso e aí elas são tentadas a se rebelar contra Deus e elas acabam se rebelando. Isso às vezes da pessoa acabar se rebelando contra Deus, gente, muitas vezes é falta de obediência, falta da pessoa observar o que realmente Deus quer que ela faça, é falta de oração, de se humilhar na presença de Deus, porque essas situações elas exigem de nós que a gente se humilhe de coração, verdadeiramente na presença de Deus. Então, se a pessoa não se humilhar, se ela não se render totalmente aos pés de Deus, aos cuidados de Deus, fica difícil vencer essas situações. Então, o segredo é se humilhar na presença de Deus, você confessar, Senhor, por mim mesma eu não posso vencer isso, por mim mesma eu não posso lutar, então me ajuda, manda reforço do céu, sabe? Me dá revestimento espiritual, me fortalece, me dá mais fé, me dá mais perseverança, me dá mais força, me dá mais graça, me dá mais paciência. Então, assim, de você reconhecer que você depende de Deus para poder vencer
essas situações e depender de Deus significa que você vai precisar das armas espirituais da parte de Deus. E precisar das armas espirituais indica que você tem que pedir. Sim, você tem que pedir. Você precisa de paciência? Senhor, me dá paciência. Todo dia você ora, pede paciência. Senhor, me dá perseverança, eu preciso perseverar. Teve uma vez que eu estava orando, né? Eu não me lembro que situação que eu estava. Eu acho que eu estava aqui deitada até, né? E aí eu estava conversando com Deus. Eu falando, Deus, essa situação tá difícil. Que muitas vezes eu conversei com Deus, falando, Deus, essa situação tá difícil. Às vezes eu chego num ponto que eu acho que eu não vou mais aguentar. Várias vezes eu cheguei em situações que eu falei, Senhor, é aqui. Daqui pra frente eu não aguento mais ir. Por favor, né? Dá uma pausa nisso, porque daqui pra frente eu não posso mais ir, eu preciso descansar. E quando eu falo descansar, gente, não é só fisicamente, é emocionalmente, é mentalmente. E eu falando com Deus, eu preciso descansar. Eu estava aqui deitada falando com Deus a respeito dessas coisas, eu não lembro exatamente o que eu estava falando, e o Senhor falou comigo assim: tem de bom ânimo, eu estou com você. E quando o Senhor falou comigo isso, eu fiquei pensando nessa palavra, né? E eu fiquei pensando assim, bom, o Senhor falou para eu ter bom ânimo. Bom, se Deus está falando para eu ter bom ânimo, e então eu preciso pedir para Ele bom ânimo, né? Então foi aí que eu comecei a colocar, né, esse pedido de bom ânimo na minha oração. Então toda vez que eu oro, eu falo, Deus, me dá bom ânimo. Já que Deus pediu para que eu tivesse bom ânimo, então eu vou pedir bom ânimo. Então assim, quando a palavra de Deus fala assim, ó, em Tiago, né, sede pacientes na tribulação, né? Sede perseverantes. Então tá falando pra gente ser. Só que às vezes a gente passa por momentos tão difíceis que a gente não consegue ser isso. Então, quando a gente não consegue ser isso que a palavra de Deus está pedindo pra gente ser, a gente tem que pedir. Peraí, eu não tô conseguindo ser. A palavra de Deus diz tal coisa. Sede paciente, tem de bom ânimo, sede perseverantes. Então eu tenho que pedir. Senhor, eu não estou conseguindo perseverar, me dá mais perseverança. Senhor, eu não estou conseguindo ter paciência, me dá mais paciência. Senhor, eu não estou conseguindo ter bom ânimo, me dá bom ânimo. Então, tudo aquilo que você entende que você precisa ter, que é espiritual, e, e, e você precisa ter, e às vezes você não está conseguindo ter, você tem que pedir para Deus, é Deus que pode te dar, não sou eu que posso te dar, não é a oração de um pastor, não é a oração de um missionário que vai te dar essas coisas, quem vai te dar é Deus. Por exemplo, a palavra de Deus diz que o nosso coração tem que ser manso e humilde, né? Que nós temos que ter domínio próprio. E às vezes, nessas situações que nós passamos, nós perdemos o domínio próprio, porque esses ataques, eles afetam o nosso emocional, afetam a nossa mente, nosso corpo, né? Causam dores físicas que às vezes faz a gente perder a paciência, faz a gente ficar de mau humor. Então, uma outra coisa que eu peço muito a Deus, Senhor, me dá, como que eu vou falar? Ai, esqueci, eu falei a palavra agora, já esqueci. Você vê como que a minha memória tá devagar, né? É, domínio próprio, né? E eu falo sempre pro Senhor, Senhor, me dá domínio próprio, me dá mais domínio próprio, me dá, Senhor, mais mansidão, porque eu preciso ser uma pessoa mais mansa, eu preciso ter mais domínio próprio. Então, gente, o segredo vai estar aí, na sua oração. O que você vai estar pedindo para Deus? E eu expliquei isso aqui em alguns vídeos, né? E eu repito mais uma vez, você que pode, olhe os vídeos, né? Se precisar olhar mais de uma vez sobre determinados assuntos, olhe os vídeos que eu postei aqui no YouTube. Vários vídeos têm muitas orientações sobre a oração, sobre as coisas que você deve pedir, né? Como que o poder da oração correta, né? Quando a gente faz a oração de acordo com a vontade de Deus, né? Como aquela oração ela tem poder de fortalecimento espiritual. Então, peça a Deus as coisas espirituais. E eu vou te dizer uma coisa, mesmo que você comece hoje, tá? Hoje eu vou começar a pedir a Deus as coisas espirituais. Então você começa, não vai resolver de um dia para o outro. Eu falei para vocês, eu falo para vocês, é um processo, gente. Então por isso existe a necessidade de você pedir paciência e perseverança, porque é um processo que às vezes é longo e é um processo doloroso, realmente muito doloroso. Não é um processo fácil. É um processo muito, 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 muito difícil, muito doloroso. Então, você tem que ter perseverança, tem que ter paciência, tem que ter fé, tem que ter esperança. Então, tudo isso
É Deus que vai te dar, não é a minha oração. É Deus que vai te dar quando você pedir. Então você é responsável por pedir essas coisas sobre a sua vida. Paciência, perseverança, esperança, fé, humildade, né? Domínio próprio, mansidão, revestimento espiritual. Teve um dia que eu estava aqui orando, né? Isso fazia algum tempo, depois que o Senhor tinha falado para mim pedir parar de pedir a morte. Teve um tempo que eu orava, gente, e eu só pedia a morte. Eu falava, Deus, tira a minha vida, eu não suporto mais, eu não aguento mais, tira a minha vida. E todas as vezes que eu me ajoelhava para orar, era para pedir a morte. E chegou uma hora que o Senhor falou, chega, para de pedir a morte. E o Senhor me repreendeu. E naquele dia em diante eu parei, eu não posso mais pedir a morte, que Deus já me repreendeu. Então, aí eu comecei a pensar em novas formas de orar. E aí eu falei para Deus assim, Senhor, me livra então, né? Já que eu não posso pedir a morte, então me dá um livramento. Só que eu queria um livramento imediato, assim, um livramento de um dia para o outro. E aí chegou um dia de novo, o Senhor falou comigo, você vai ter o seu livramento no tempo certo. No tempo certo eu vou te dar o seu livramento. E ali eu comecei a perceber que eu tinha que arrumar outra estratégia de oração. Então, eu pensei assim, já que eu não posso pedir a morte, não posso pedir livramento imediato, o que eu vou fazer? Vou ter que pedir paciência. E foi aí que eu comecei a pedir paciência, foi aí que eu comecei a pedir perseverança. E quando eu comecei a pedir paciência, quando eu comecei a pedir perseverança, o Senhor falou para mim assim, pede revestimento espiritual. Então, todas as vezes que eu ia orar, eu comecei a pedir revestimento espiritual. Então, assim, conforme eu fui orando, né, eu fui orando de acordo com a vontade de Deus, algumas coisas que iam faltando na minha oração, Deus falava comigo, ó, pede isso que você não está pedindo, pede aquilo. Então, ali eu fui pedindo, né, as coisas que Deus ia me mandando, fui acrescentando outras coisas, né, como Deus ia falando comigo, eu fui acrescentando essas coisas que Deus ia falando comigo na minha oração. Então, assim, resolveu todos os meus problemas? Não, não resolveu. Mas me deu força, gente, para chegar até aqui, aonde eu estou. E alguns dos problemas que eu tinha, né, fora os problemas com o câncer, né, outros problemas, né, pessoais, resolveram. Então, assim, alguns problemas resolveram, não me curou ainda do câncer, né, tem muitas vezes que eu passo muito mal, como eu falei para vocês, né, eu passo muito mal, às vezes perco a fala, né, não consigo falar, não consigo levantar da cama, tem dia que é muito difícil, tem dia que eu levanto, aí eu vejo que eu não vou conseguir ficar em pé, eu volto e deito. Então, ainda passo por essas coisas, mas o que acontece? O fato de eu orar pedindo perseverança, eu pedindo paciência, gente, fez com que eu chegasse aqui ainda uma mulher cristã, uma mulher que continua crendo em Deus, uma mulher que as adversidades, que o câncer, que todos os outros problemas que esse câncer me trouxe, que são muitos, viu? Eu não vejo a hora de eu ser curada disso para eu poder dar meu testemunho completo, para vocês verem a complexidade daquilo que eu tenho passado. E todas essas coisas, gente, Deus foi me dando graça, Deus foi me dando força, né? Eu peço muito, Deus me dá força para continuar. Eu pego, como eu falei em outros vídeos, eu peço, Deus, o Senhor venceu a crucificação, o Senhor venceu os sintomas da crucificação, o Senhor venceu as dores da crucificação, o Senhor venceu o pecado, venceu o diabo, venceu o inferno, o Senhor venceu o mundo, venceu todas as tentações. Então, me ajuda também, me ajuda a vencer isso que eu estou passando, me ajuda a vencer as dores do câncer, me ajuda a vencer os sintomas do câncer, me ajuda a vencer o isolamento que eu estou passando, a solidão que eu passo, me ajuda a vencer a indiferença das outras pessoas, o abandono, o esquecimento. Então, tudo aquilo que me dói, né, que começa a me afligir, eu coloco na presença de Deus, gente. Deus tem me ajudado, tem me sustentado. E eu oro às vezes, eu falo, Deus, obrigada por eu ter chegado até aqui, porque eu reconheço, eu falo, Deus, de coração, assim, com todo o meu coração, eu reconheço que sem o Senhor eu não teria chegado até aqui, eu não estaria aqui, eu não teria condições de aguentar toda essa carga que eu tenho aguentado todo esse tempo se não fosse Jesus, gente. Eu não conseguiria, eu não estaria aqui dando testemunho, eu não estaria aqui falando sobre isso, sobre esses satanistas, eu não estaria aqui. Eu estou aqui hoje falando
sobre tudo isso, dando todas essas orientações, porque o Senhor me sustentou. E o Senhor me sustentou também porque eu pedi, não é porque eu mereço, porque eu sou boa, não, porque o Senhor Jesus fala pra gente pedir, pra gente insistir, pra gente pedir as coisas do alto, né? Paulo fala assim, olha, buscai primeiramente as coisas do alto, não as coisas que são de baixo. Jesus fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, a Bíblia, o tempo todinho, ela fala para a gente pedir, como a parábola do juiz iníquo, né? O tempo todinho a Bíblia insiste para a gente pedir. E quando fala de pedir, gente, não está falando de pedir uma casa, de pedir um carro. É lógico que a gente pode pedir essas coisas, mas o objetivo principal da palavra de Deus, quando se menciona pedir, Deus está falando da gente pedir as coisas espirituais, porque são essas coisas espirituais que vão nos ajudar a entrar no reino de Deus, a ganhar a salvação. São essas coisas espirituais que vão nos ajudar a ficar libertos do mal, a ficar protegidos contra o mal. Então, o que eu falo para vocês é isso, né? Se você não tem força para dobrar o seu joelho, existe momentos que a gente não tem força para dobrar o joelho. A gente passa por esses momentos, a gente não tem força. Por mais que a gente queira, parece que tem uma força espiritual que luta contra nós para que a gente não consiga dobrar o joelho, para que a gente não consiga orar. Mas você pode chegar, se deitar no chão, né? Forra um pano, um lençol. Depende se o chão for muito frio, forra um cobertor, uma manta no chão, deita no chão e ora. Teve até um momento, gente, que eu estava tão abalada, teve uns dias que eu estava passando por uma situação sobre essa questão do câncer, né? E eu falava assim, meu Deus, já tem tanto tempo que eu estou orando sobre isso, que eu estou esperando que eu vou para o hospital, que eu sou humilhada no hospital, né? Eu já passei várias situações assim difíceis no hospital, né? E Deus simplesmente, até agora, sobre isso, Deus não me atendeu, não aconteceu nada. E eu estava assim muito triste. E naquele dia, gente, eu não queria orar. Eu fiquei uns 2 dias sem conseguir orar. Por quê? Eu vou explicar por quê. Não era porque eu estava sendo rebelde com Deus. É porque naquele momento eu queria orar e eu queria pedir a minha vontade. E a minha vontade era ficar curada. E era sair dessa situação. A minha vontade era ficar curada e esse meu problema ser resolvido. Só que eu sentia que eu não podia pedir a minha vontade, que eu tinha que pedir a vontade de Deus. Então eu não conseguia orar por isso, porque eu estava nesse conflito, porque eu queria chegar na presença de Deus e pedir a minha vontade. Mas ao mesmo tempo, por causa das coisas que Deus já falou comigo, né, dos planos que Deus tem na minha vida, do propósito que Deus tem na minha vida com essa doença, eu tinha conhecimento de que eu não podia pedir minha vontade. Que se eu fosse pedir a minha vontade, eu estaria indo contra o propósito de Deus. Porque eu tenho conhecimento do propósito pelo qual o Senhor permitiu essa doença na minha vida, porque o Senhor já falou comigo qual é o propósito dele. Então, eu tinha esse conhecimento e eu não conseguia orar, porque eu queria desesperadamente pedir a minha vontade. Mas eu não podia pedir a minha vontade porque eu tinha que respeitar a vontade de Deus. E aí eu fiquei uns 2 dias sem orar, né? E teve um desses momentos que eu me deitei na sala e eu falei assim, Senhor, hoje eu não tenho oração para oferecer para ti. E eu deitei assim, com o rosto, forrei uma manta, né? No chão, uma manta dupla. Deitei e falei assim, eu não tenho, Senhor, uma oração para oferecer a ti. Tudo que eu posso oferecer hoje é o meu choro. E ali, gente, eu chorei, chorei, chorei. Eu chorei, assim, como uma criança, sabe? Chorei, 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 chorei. Fiquei ali, às vezes, quando o choro parava, eu ficava ali esperando para ver se eu tinha mais alguma coisa para chorar. E aí, às vezes, vinha o choro de novo, eu chorava de novo. E aí, no final, eu falei assim, Senhor, recebe meu choro como se fosse uma oração. Porque hoje é a única coisa que eu tenho para oferecer a Ti. Então, gente, às vezes, né, até um choro, até um pranto que você faz e você oferece a Deus, ele pode servir ele entra no céu e ele pode servir de ajuda espiritual para você. Então, às vezes, se você não consegue orar, né, se você pode chorar, oferece o teu choro para Deus. Senhor, eu te ofereço meu choro porque hoje eu não tenho palavras para pedir nada, porque tudo que eu podia pedir
eu já pedi, tudo que eu podia falar, eu já falei, todos os argumentos que eu podia usar diante do Senhor, para que o Senhor mude a minha situação, eu já usei. Esse é o meu caso. Outro dia eu cheguei para Deus, Deus, tudo que eu podia pedir para o Senhor, eu já pedi. Eu já chorei várias vezes, eu já levantei clamor, sabe? Já usei vários argumentos, já cheguei para Deus, Senhor, por causa disso, 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 né? Já coloquei diversos argumentos na presença de Deus várias vezes, mas Deus, ele não quis mudar a minha situação até então, porque ele tem um propósito. Então, chega um momento que às vezes você não tem mais o que pedir diante de Deus, você não tem mais o que falar. Então, eu cheguei nesse momento, e quando eu cheguei nesse momento, eu falei, Deus, eu já pedi, eu já chorei, eu já supliquei. E hoje a única coisa que eu tenho para oferecer para o Senhor é o meu choro. E ali eu ofereci meu choro. Quando eu vi que eu não ia chorar mais, eu ofereci a Deus, eu falei, Senhor, recebe meu choro na tua presença, como uma oração. Me levantei e vim deitar. Então, depois de alguns dias, ou no dia seguinte, não me lembro exatamente, a coisa voltou ao normal. Eu consegui orar de novo, eu consegui buscar a presença de Deus de novo. Então, assim, hoje, por exemplo, eu não consigo adorar a Deus, eu não consigo louvar a Deus porque eu não tenho voz, tá? Eu não tenho voz para cantar, eu começo a cantar, a voz começa a falhar, eu não tenho fôlego, começo a sentir falta de ar, né? Eu gosto muito de adorar a Deus e eu, hoje no momento eu não tenho voz para fazer isso, né? Então existe uma série de limitações, mas que o Senhor tem me ensinado e tem me dado paciência, assim, gente, com essas coisas. Então, se você não sabe como orar, gente, peça paciência. Deus me dá paciência. Lembra dos frutos do Espírito. Começa por ali. Quais são os frutos do Espírito? Paciência, amor, longanimidade. Né? Então você começa a pedir, começa a nomear, Senhor, já que a tua palavra diz que isso é o fruto do Espírito, então me dá paciência, me dá mansidão, me dá o domínio próprio. Me dá mais amor, mais compaixão, mais misericórdia. Me dá revestimento espiritual, me dá mais paciência, mais perseverança, me dá força, me dá graça, me sustenta, não me deixa eu cair, não deixa o mal cair sobre mim, não deixa, Senhor, esses satanistas, esses bruxos, esses feiticeiros, esses macumbeiros que têm se levantado contra a minha vida, não deixa eles prevalecerem contra mim, salva-me das mãos deles, não peça nada contra eles, não, gente, não ore pedindo que Deus tire a vida deles ou que Deus toque na vida deles. Não faça isso, que isso é uma armadilha. Simplesmente peça para Deus te livrar dos ataques deles. Deus não deixar você morrer nas mãos deles. Então, gente, é isso que eu tenho para falar para vocês, sabe? Né? É a questão da perseverança, a questão de você, né, lutar pela sua salvação, lutar pela sua libertação, não desistir da sua libertação, não desistir, né, de santificar a sua vida, porque assim existem casos, né, como eu falei para vocês, existem alguns rituais que algumas pessoas elas não conseguem passar por um processo de libertação. Então, existem pessoas que elas não vão conseguir passar por um processo de libertação, então elas vão ter que lidar com esses problemas até o dia que elas morrerem. E o que acontece, né? Essas pessoas, Deus ele vai trabalhar na vida dessas pessoas, Deus vai libertar elas da escravidão do pecado, né, da prática de certos pecados, né? Que esses pecados são induzidos por alguns espíritos malignos, e Deus vai recolher. Então, não dá para saber quem vai ser liberto e quem vai ser recolhido, né? Então, assim, a pessoa que Deus vai recolher, Deus vai tratar com ela, vai limpar essa pessoa, vai santificá-la e vai recolher para que mais na frente ela não venha mais cair nesses pecados, né? Nessas situações, para livramento, né? Por quê? Porque o tipo de ritual que foi feito contra a vida dessa pessoa é um ritual específico que a maioria, vou falar para vocês o que o Senhor Jesus falou, a maioria das pessoas tentaram fazer esse ritual comigo, o Senhor falou para mim que se tivessem feito, eu não ia conseguir passar por um processo de libertação, o Senhor ia ter que me recolher. Então, o Senhor falou para mim que a maioria das pessoas não consegue passar por um processo de libertação quando esse ritual é feito. Então, essas pessoas, quando elas querem a libertação mesmo, quando elas querem viver uma vida com Deus tira um período, ele trabalha na vida dessa pessoa, liberta ela da escravidão do pecado, por exemplo, a escravidão da glutonaria,
a escravidão da pornografia, dos pecados sexuais, a escravidão do pecado de uso de drogas, pecados assim que escravizam mesmo a pessoa, que tem um poder destrutivo grande. Deus, ele liberta elas da escravidão desse pecado, restaura a vida delas e recolhe elas para que elas não voltem a cair nesses mesmos pecados, porque ainda, mesmo que Deus liberte elas da escravidão, Deus purifique a vida delas, santifique a vida delas, elas correm o risco de cair por causa desses espíritos que ainda estão em volta dela, porque ela não passou por um processo de libertação e ela não tem uma condição emocional de passar por esse processo. Então Deus recolhe elas para que a alma delas não se perca. Então, gente, não dá para saber, assim, só dá para saber se Deus revelar, né? E não dá para saber quem Deus vai recolher nessas condições e quem Deus vai fazer passar por um processo de libertação, né? Então, independente da sua situação ou não, você precisa se santificar, você precisa pedir ajuda a Deus, você precisa pedir, Senhor, me liberta desse pecado, me liberta da escravidão desse pecado, você precisa pedir. Então, existe a necessidade, é você que tem que pedir, é você que tem que dar o primeiro passo, é você que tem que insistir em permanecer. Não, eu tenho que crer no Deus que eu sirvo, eu tenho que permanecer, porque a Bíblia diz assim, ó, que aquele que não nega a própria vida não é digno de Cristo. Então isso quer dizer o quê? Que a gente tem que negar a se sujeitar ao pecado, mesmo que isso coloque a nossa vida em risco. É isso que a palavra de Deus fala. Então, o que eu falo para vocês, né? Tem aqui no canal, né, para encerrar, vários vídeos falando, instruindo sobre a oração, sobre o louvor. E tem várias instruções. São poucas para um problema tão complexo, que é esse o problema do ataque dos satanistas, dos bruxos, mas é um início. É um início, tá? Então, olha esses vídeos, né? E procura anotar, arruma um caderninho, anota as coisas que você julgar que são mais importantes para a sua situação e começa a orar em cima disso. E conforme você for orando, Deus vai te dando estratégia. O próprio Deus vai começar a dar estratégia para você, tá? É isso que eu queria falar, tá? Eu agradeço todos os irmãos que têm entrado em contato comigo, tanto pelos comentários no YouTube quanto no Telegram, sabe? Eu agradeço, assim, né, imensamente o carinho de muitas pessoas, né, que têm postado aqui. Agradeço também, né, as visualizações, né, o alcance que esses vídeos tiveram, esses dias que eu estive gravando seguidamente, né, esses vídeos tiveram um alcance bom. Então, eu agradeço, né, a Deus, agradeço aos irmãos, e assim, é uma coisa boa, porque mais pessoas ficaram sabendo do que está acontecendo, é um alerta para mais pessoas buscarem a presença de Deus, é um alerta para mais pessoas, sabe, se consagrarem, despertarem, né? É um alerta, e eu fico muito grata por isso, porque eu vejo o poder, né, da palavra de Deus tocando nessas vidas, para que essas vidas, né, busquem mais a presença de Deus, e eu agradeço os irmãos, né, e é isso, irmãos. Agora eu preciso descansar, né? Não sei quando eu vou poder voltar a gravar vídeos. Talvez eu faça um esforço, né? A mais. No final de semana eu não gravo porque meu marido está em casa. Às vezes a gente está em outras situações, precisa fazer outras coisas. Então eu não tenho como parar e gravar. Mas durante a semana, quando eu puder, eu vou gravar, tá? E é isso, né? Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir, tá bom?